E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu vou dar continuidade àquela série de vídeos falando sobre as competências do Enem. Então hoje a gente vai falar sobre a competência 2. E gente, a competência 2 vai cobrar de vocês três coisinhas, tá bom? Então a primeira delas é obediência ao tipo textual dissertativo argumentativo. Eu não sei se vocês se lembram do último vídeo que eu falei sobre estruturas e competências. Eu disse para vocês que o texto dissertativo é aquele em que você tem que explicar, desenvolver sobre um tema, e argumentativo porque você vai ter que defender o seu ponto de vista, a sua tese, tá bom? Então acho que nisso daí ninguém tem nenhum problema. Basicamente você vai apresentar suas ideias sobre o tema proposto e argumentar, detalhar, aprofundar um pouco mais sobre aquilo, tá bom? A outra coisa que a competência 2 vai pedir de vocês é a compreensão do tema, para ver se você não vai estar tangenciando. Como assim, Gustavo? Ver se você vai estar falando daquele recorte específico que está na proposta temática. Por exemplo, o tema é combate a IST no Brasil, as infecções sexualmente transmissíveis. E você desenvolve o tema falando sobre doenças, sobre combate a doenças, mas não especifica os casos das IST. Então aí você acaba tangenciando, você não fala da proposta em si, tá entendendo? Então tem que ter cuidado para não fugir do tema, não fugir do recorte temático, principalmente quando ele for específico. Na democratização do acesso ao cinema, se você não falar de acesso ao cinema nem de democratização, então ia complicar um pouco e provavelmente você ia perder bastante pontos na competência 2. Então toma cuidado com isso. Uma dica é você verificar se ao longo do seu texto estão aparecendo as palavras-chave, que são aquelas que estão no recorte temático. Então verifique, perceba se elas não estão aparecendo, pode até ser as próprias palavras, ou então sinônimos delas, tá bom? E a última coisa que a competência 2 vai pedir de vocês é o repertório sociocultural produtivo. Sim, alguma área do conhecimento que extrapole os textos motivadores. Para você atingir o nível máximo na competência 2, o seu repertório, a sua área do conhecimento, aquela informação que você vai dar além dos textos motivadores, ela precisa obedecer a três critériozinhos. Ela precisa ser legítima, o seu repertório precisa ser legítimo, precisa ser pertinente e precisa ser produtivo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre cada uma dessas características que o seu repertório precisa ter. Se não, bora aqui que eu vou explicar para vocês. Então, Gustavo, o que é um repertório legítimo, pertinente e produtivo? Gente, um repertório legítimo é aquele que apresenta uma fonte. Vem a teoria que você cita, de repente vem de alguma autoridade, então você não pode tirar da sua própria cachola, não. Para toda ação tem uma reação. Quem foi que disse isso? Você tem que colocar lá. Algum filósofo, algum sociólogo, algum estudioso. E precisa ser uma informação verdadeira. Você não vai inventar uma lei que não existe, você não vai inventar um artigo que não existe também, tá bom? Então esse seu repertório ele precisa ser legítimo. Óbvio que o Enem ele não vai fazer todo um trabalho investigativo. Mas o ideal é que você seja sincero, né? Verdadeiro. Então geralmente expressões como de acordo com, segundo isso, consoante aquilo, dão a ideia para o seu corretor de que aquele repertório ali é legítimo, é verdadeiro, de que realmente existe. Beleza? Então, para ele ser legítimo, ele precisa ter uma fonte, ou então precisa ser de alguma autoridade, precisa ser verdadeiro também. Outra coisa que o seu repertório precisa ter para você atingir a nota máxima da competência 2, ele precisa ser pertinente, gente. O que é ser pertinente? Ele precisa estar associado ao tema. Você não vai citar o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele em um tema, por exemplo, como matrizes energéticas no Brasil. Você não pode forçar essas associações. Muita gente gosta de citar filósofo, gosta de citar filmes nada a ver, Exterminador do Futuro, sendo que o tema não está associado ao tema, tá bom? Então, cuidado com isso. Mas, gente, você pode fazer uma associação direta e uma associação indireta com o tema. Como assim, Gustavo? Lembra dos meus repertórios que eu usei na última redação, da democratização do acesso ao cinema? Eu falei de Cine Hollywood. E Cine Hollywood, gente, é um repertório direto. Eu não precisei explicar todo o filme, todo o cenário que se passou para eu fazer uma associação, até porque é um filme que fala sobre cinema, então eu estava muito ligado, ainda mais no interior, quando eu estava defendendo o meu ponto de vista. Então esse repertório foi diretamente ligado. E no outro parágrafo, quando eu falei de Karl Marx, gente, Karl Marx não tem nada a ver com cinema assim em si, diretamente, entendeu? Mas foi uma maneira indireta, foi a pessoa, o argumento que eu usei
para defender a ideia de que as empresas estavam visando ao lucro em detrimento da diversão pública, vocês se lembram? Então foi uma maneira indireta, foi uma associação indireta. Eu peguei o Karl Marx e culpei as empresas pela falta de acesso ao cinema, por parte dos indivíduos que não têm capital. E por fim, o seu repertório ele precisa ser produtivo, gente. Como assim? Ele precisa contribuir para a sua argumentação. Não adianta você soltar lá o repertório, segundo Karl Marx, existe isso, e você não usar aquele repertório para validar o seu ponto de vista, para convencer o seu leitor. Então, quando você pega um repertório e mostra a fonte dele, diz quem foi que disse aquela teoria, ou então pode ser uma lei, ou um filme tornando um repertório legítimo, pertinente, porque ele está ligado ao tema, está associado ao tema, isso daí você vai ter que ter essa percepção de que o seu repertório realmente está ligado ao tema, e você precisa tornar ele produtivo. Como é que eu vou tornar ele produtivo? Defendendo o meu ponto de vista, defendendo aquilo que eu citei na tese, tá bom? Ao longo dos textos. E, gente, para o Enem, basta apenas um repertório que obedeça a esses 3 critérios, tá bom? Tem gente que é o louco dos repertórios, em todo parágrafo quer colocar um repertório. Não precisa disso. Apenas um dos repertórios precisa obedecer a esses 3 critérios. É claro que repertório sempre é bom, né? Para confirmar sua argumentação. Mas se você encher só o seu texto de repertório, pode ser que você perca ponto também. Porque você tem que ter cuidado para não estar tornando o seu texto muito expositivo, muito informativo. Quando na verdade ele precisa ser argumentativo necessariamente, acima de tudo, tá bom? E outra coisa, o seu repertório não pode estar nos textos motivadores. Você não pode pegar uma informação de lá e jogar no seu texto achando que vai atingir o nível máximo. No máximo você atinge o nível 4 aí, tá bom? E, gente, não estando nos textos motivadores e for uma informação a mais que acrescente no seu texto, é um repertório. Então você pode citar filmes, citar séries, citar pesquisas, citar dados, citar, sei lá, algum artigo, alguma lei, desde que seja legítimo, pertinente, produtivo, tá valendo, entendeu? Então, gente, eu separei aqui uma parte de uma redação que eu fiz sobre a ressocialização de ex-presos no Brasil. E essa minha redação fiz em 2018, obteve a nota máxima na competência 2. Eu não vou focar nas outras competências, eu só quero mostrar para vocês o repertório que obedece a esses 3 critérios, ou os repertórios que obedecem a esses 3 critérios, tá bom? Então, ressocialização de ex-presos no Brasil. No meu segundo parágrafo, no meu primeiro parágrafo de argumentação, eu falei assim: de fato, existem ações que objetivam a ressocialização de ex-presidiários. Então, isso daqui foi a minha ideia, que eu vou ter que defender para o meu corretor, né? Prova disso é o projeto Começar de Novo. Então, o que é o projeto Começar de Novo? É o meu repertório, realizado pelo Congresso Nacional de Justiça. Então, realmente, se é realizado pelo Congresso Nacional de Justiça, ele é legítimo. Aqui eu vou colocar um R de repertório. O qual pretende sensibilizar empresas a disponibilizar empregos e cursos de capacitação para tais indivíduos. Então, o que é isso? É o objetivo do programa, do projeto aí, que eu expliquei que era justamente essa capacitação. E o que é que isso tem a ver? Gente, isso daí tem a ver com ressocialização, né? Já que pretende, sei lá, as empresas darem vagas para esse pessoal aí, para os ex-presidiários. Aí eu continuei. Além disso, pode-se citar o ENEM-PPL. O que é isso? O ENEM-PPL é um outro repertório. Que, gente, o ENEM-PPL existe, então ele é legítimo, ele é verdadeiro. Como um meio socioeducativo para as pessoas privadas de liberdade, uma vez que os candidatos poderão utilizar o desempenho no exame para ter acesso ao ensino superior. O que é isso? Eu estou associando o repertório ao tema. O meu tema não é ressocialização, não é colocar os ex-presidiários de novo na sociedade. Então, esses meios aí que ajudam na capacitação, para o trabalho, para a educação, são sim os meios de ingresso dessa parcela populacional. Então, sim, esses meus 2 repertórios aqui, eles são pertinentes. Vou botar aqui que eles são pertinentes. Porque eu liguei ao tema, eu falei que dessa maneira, com essas ações, esses ex-presidiários puderam se ressocializar. Aí eu vou tornar o meu repertório produtivo a partir daqui, porque eu entro com o meu ponto de vista. Aí eu coloquei: tudo isso, sem dúvidas, contribuiu para a reinserção dessa parcela populacional,
visto que, por intermédio dessas ações, muitos ex-detentes puderam usufruir novamente de direitos constitucionais, como o trabalho e a educação. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu acabei de tornar o meu repertório produtivo, porque eu associei ele ao recorte temático e usei ele para defender a minha ideia de que realmente existem ações que objetivam essa ressocialização, tá bom? Então aqui eu tenho os repertórios, eles são legítimos, são pertinentes porque falam justamente sobre essa questão de ressocializar os ex-presos e são produtivos porque eu usei para confirmar o meu ponto de vista, a minha argumentação de que de fato essas ações contribuíram para a inclusão dessa parcela, tá bom? Aí aqui eu continuei, entretanto, mesmo com tais, porque o Enem obriga a problematizar, mas isso daqui é outra questão, tá bom? Que inclusive também serviu de apoio, já que eu estou usando uma argumentação por contraste, por oposição. Eu mostrei o lado positivo, né, as campanhas que visam a ressocialização, e agora eu vou mostrar os motivos para não ser efetivada essa ressocialização para todos os ex-presos, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso estar mostrando essa redação completa em outro momento. Mas o meu objetivo aqui foi mostrar para vocês como reconhecer se o repertório é legítimo, é pertinente e é produtivo, tá bom? Então vocês têm que ter essa sensibilidade, vocês têm que ter essa noção. Legítimo é verdadeiro, tem fonte, tem alguma autoridade. Pertinente, está associado ao tema, fala sobre aquilo do recorte temático e produtivo contribui para a sua argumentação. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. E só lembrando que eu vou fazer outro vídeo falando de quais repertórios eu gosto mais de usar, quais os repertórios que eu acho que são mais eficientes para você aplicar na sua redação, tá bom? Mas eu agradeço por você ter assistido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos. Até o próximo vídeo.